Boa noite, estamos no ar com mais um Resenha Jurídica. É o seu espaço para que nós venhamos a descomplicar as decisões do judiciário, para que a gente entre com debates que possam transformar o seu entendimento. O grande fato é que muitas das vezes nós temos medo das decisões do judiciário e achamos que ele está bastante distante da gente. O que uma decisão judicial reflete no seu cotidiano? Como nós podemos transbordar e prosperar dentro de todo esse cenário jurídico brasileiro que parece tão complexo? Muito se fala em ausência de democracia, mas o grande fato é que nós temos um Brasil muito forte, com 3 poderes autônomos e que tem o seu poder de gestão de forma totalmente individualizada. Quando falamos de juízes, nós sabemos que eles têm o seu ar de convicção. E é claro, quem julga nunca agrada a todas as partes que estão envolvidas no processo, afinal de contas, tem quem ganhe e tem quem perca. Mas a segurança jurídica brasileira está muito composta com o fato do duplo grau de jurisdição. Então, a partir desse momento, nós sabemos que nós precisamos fazer aquela boa resenha para que nós entendamos cada vez mais o meu direito, o seu direito. Então fique ligadinho conosco aqui na Rede Vivax de televisão com o seu Resenha Jurídica. E o Resenha Jurídica de hoje é aquele papo de manezinho. É como se nós estivéssemos comendo aquela tainha lá na beira da Lagoa da Conceição, debatendo os temas de grande relevância do judiciário. É com uma grande satisfação que eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da Rede Vivax de televisão um querido amigo de anos, o Ricardo Diogo Medeiros de Araújo. Ele é advogado com mais de 20 anos de experiência na advocacia empresarial, contratual e na advocacia consultiva. Ele é sócio do escritório Medeiros de Araújo Advocacia e Consultoria, sediado na Grande Florianópolis. O Ricardo tem uma atuação nacional e é referência em soluções jurídicas e estratégicas para empresas, organizações e instituições alinhadas ao quarto setor da economia, acreditando sempre no poder dos negócios sociais para transformar realidades. É com muita satisfação que hoje eu te dou as boas-vindas aqui, meu amigo, nos estúdios da Rede Vivax de televisão. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, obrigado pelo convite. Para nós é uma imensa satisfação estar aqui, poder colaborar, contribuir, crescer e uma grande satisfação nossa estar aqui presente. Sabe, Araújo, eu vou chamar de Araújo, porque ele é um querido amigo, vou tirar a formalidade do doutor. Com certeza. Nós tivemos a honra de nos conhecermos no âmbito dos caminhos do judiciário catarinense, e é muito gostoso saber que tu és casado com uma querida amiga que se formou na mesma turma que a minha, nós somos conterrâneos do mesmo grupo de formatura, e vocês continuam protagonizando no cenário jurídico catarinense. Me conta como é que é essa estratégia de advogar lá no nosso celeiro, lá no nosso lugar, lá na nossa terra, que é um local tão desejado por todos, afinal de contas, Floripa é uma das cidades mais bonitas do mundo. Com certeza. A dificuldade é sair de Florianópolis, né? A dificuldade é justamente poder entender que os espaços precisam ser ampliados. Esse gostinho de São Paulo é muito importante, com certeza. A gente precisa estar aqui difundindo o trabalho que a gente já faz há alguns anos, tá? Mas em correlação à Alessandra, quero te dizer que ela te mandou um grande abraço, um beijo. Ficou muito feliz pelo convite aqui na Vivax também. A Alessandra é uma querida amiga, vocês são um casal de queridos amigos, e é com muita satisfação que a gente sempre troca boas convergências, boas ideias, porque advogar é isso, advogar é dialogar, é a gente trocar com amigos que têm mais experiência em determinadas áreas, posições jurídicas, para que se possa dar o melhor encaminhamento sempre aos benefícios da busca da justiça naquele processo, naquela causa, naquele litígio. Falavas ainda há pouco, eu li a tua apresentação e falava numa competência, Araújo, que tu tens a respeito do quarto setor, que tu és especialista em estratégias para o quarto setor.
E quando a nossa população que nos assiste por esse Brasilzão é mais de 181 milhões o alcance da Rede Vivax da televisão, o que nós estamos comemorando agora no ano de 2025, eu queria que tu explicasses para todos os telespectadores e amigos da Rede Vivax o que é o quarto setor. Claro. Assim, eu vou fazer uma explanação muito breve, mas eu creio que seja didática para todos nós entendermos, até e principalmente para quem não é da área do direito, para quem não é da área jurídica, né? Nós temos o primeiro setor da economia, que é governos, estados, o poder público de um modo geral. O segundo setor da economia, que é a iniciativa privada em todas as suas esferas, comércio, indústria, prestação de serviços e tudo mais. O terceiro setor da economia, que, para a gente simplificar, seria as associações privadas, as ONGs, os sindicatos, os partidos políticos, enfim, todas aquelas que não possuem a natureza de buscar o fim econômico. E o quarto setor da economia é uma junção, é um trabalho que vem se realizando muito naturalmente ao longo dos anos, dado a necessidade de desenvolvimento, aliado ao segundo setor, que é a classe empresarial, junto, paralelo, mas de mão dada com o terceiro setor, que são as associações privadas. Quando a gente fala, tá, a respeito dessa repartição dos setores num país único, e tu falas num caminhar de mãos dadas, num auxílio do quarto setor ao segundo, que caminha de mãos dadas com o terceiro. O que isso reflete de uma forma direta no nosso telespectador que nos assiste aos quatro cantos? E aqui eu estou falando não de forma direta dos empresários, mas do cidadão, da pessoa simples, que gostaria de entender como é que funciona essa macroeconomia brasileira e o que esse cotidiano dessas decisões que saem do primeiro setor, dos nossos órgãos públicos, e o reflexo dela no seu bolso, na hora de ir até a feira e fazer a sua compra, na hora de ir no mercado, no aumento dos medicamentos, na hora de que vai até a bomba de gasolina e vê o reflexo do aumento da gasolina e que, claro, impacta de forma muito, muito direta no poder aquisitivo de cada um dos cidadãos. Claro. Ao longo das décadas, observou-se que o desenvolvimento social impactava relativamente, de uma forma bastante significativa, no lucro das empresas. E isso veio, como sempre, de fora para dentro. Isso veio primeiro impactando na Europa, depois nos Estados Unidos, e com certeza essa consciência veio para o nosso território. E o que se observou? O que as grandes empresas acabaram observando? Que se não tivesse um olhar para o social, se não tivesse um olhar para um desenvolvimento que fosse sustentável, o capitalismo ia acabar não havendo sentido. Eu já vou chegar lá no nosso consumidor querido, naquela pessoa que vai lá na feira comprar os alimentos. Mas, vindo de um macro para o mínimo, a partir do momento que essas empresas observaram essa onda de que, se nós não cuidarmos do ambiente, se nós não cuidarmos do desenvolvimento sustentável e se nós não tomarmos iniciativas para que isso impacte diretamente, tenha um impacto direto nas pessoas, consequentemente, o poder de compra dessas pessoas vão diminuir. Aí vem. Nós chamamos B Corps, as grandes corporações que têm com o objetivo de serem benéficas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. E essas empresas acabaram observando que quanto mais atenção e energia colocavam nas questões relacionadas ao social, ao ambiental, elas perceberam que o seu branding crescia, a sua lucratividade crescia e, ao mesmo tempo, porque elas passavam a ser consideradas amigas da população, amigas do consumidor.
Araújo, quando a gente fala a respeito de todo esse procedimento de sustentabilidade, tu trazes um olhar muito forte a uma questão ambiental, nós sabemos que está todo mundo de olho no Brasil. Há poucos dias teve uma declaração do Donald Trump falando a respeito da regulamentação do marco do carbono, e de como isso pode impactar no mercado brasileiro e mundial. E dentro desse contexto, o presidente norte-americano ele olhou até com um determinado olhar de desdenho a tudo aquilo que está acontecendo no cenário brasileiro. Eu costumo dizer que o melhor do Brasil é sempre o brasileiro. Nós exportamos as mais diferentes tecnologias mentais. Aonde existe algo que está prosperando no mundo, tem um brasileiro por detrás dessas relações. E é claro que quando nós olhamos tudo isso, nós somos um país muito privilegiado. Nós não temos aqui terrorismo, nós não temos terremotos, nós temos, de uma certa forma, uma estabilidade no que tange a questão de clima. E por mais que isso tudo sejam aspectos positivos e nós tenhamos a maior reserva verde mundial, nós trabalhamos em contrapartida com taxas de juros muito altas, com uma carga tributária altamente elevada e complicada, com um excesso de burocracia e hoje, acima de tudo, com uma bipolarização da nossa política, na qual no nosso Congresso se fala muito de que as pautas estão trancadas e de que o Brasil, em virtude disso, vive uma recessão. Quando nós olhamos para tudo isso, nessa oportunidade para essas empresas amigas do quarto setor, o Brasil ainda é um cenário positivo para investimentos? O que tu indicarias como advogado que atua na área? As empresas que querem vir investir em qualquer um dos setores, ou especificamente no quarto setor brasileiro, elas vão encontrar um cenário positivo? Eu queria que tu refletisses um pouco a respeito desse tema. Claro. Partindo do princípio, daquilo que o próprio presidente dos Estados Unidos comentou, ele nada mais disse de que nós somos um diamante bruto que pode ser, ao meu ver, foi a minha interpretação sobre a fala dele, pode ser lapidado a qualquer momento, e isso, basicamente, nós acreditamos que esteja nas mãos da classe empresarial. Por quê? A classe empresarial, dentro dos negócios sociais, dentro do quarto setor da economia, ela aliada a propostas sociais que tragam um equilíbrio, que tragam um desenvolvimento, elas vão conseguir, sim, buscar determinadas imunidades, determinadas isenções tributárias, que é a grande dor do empresário brasileiro, para se desenvolver e para desenvolver o seu trabalho. Ao mesmo tempo que elas impactam, ao mesmo tempo que elas crescem, elas vão impactando socioambientalmente. Então, é exatamente esse modelo que o quarto setor veio trazer. O quarto setor veio trazer a possibilidade do empresário que está lá no segundo, achatado por uma carga tributária acima de 40% ao ano, venha a trabalhar com o terceiro setor, né, e juntos conseguirem, então, uma determinada imunidade tributária, uma determinada isenção tributária em contrapartida ao impacto social que essa empresa consegue fazer na sua comunidade, onde ela está instalada, no seu município, onde ela está instalada, no seu estado, ou até mesmo, dependendo do tamanho dessa empresa, no país inteiro. O Brasil precisa de emprego, o Brasil precisa cuidar dos seus, o Brasil precisa cuidar do seu meio ambiente, o Brasil precisa cuidar de processos que possam nos levar a um desenvolvimento sustentável. Aqui em São Paulo, há mais ou menos uns 3, 4 meses, se anunciou na mídia vou colocar assim, uma política público-privada na qual as empresas do setor privado passarão a gerir determinados benefícios na área da saúde à população geral, em virtude aí de um sufoco que existe na via pública no tratamento da saúde, com benefícios tributários e fiscais.
Isso se enquadra nesse departamento do quarto setor? É basicamente esse o modelo que se busca para que se leve uma melhoria na qualidade para toda a população e, é claro, em troca de benefícios tributários, porque afinal de contas, a partir do momento em que eu ofereço algo à população e tenho um abatimento disso dos meus tributos, quem está pagando essa conta é o governo federal. Ah, mas o governo federal paga de que maneira? A partir do momento em que ele reverte a determinação da administração desse dinheiro para aquele ente que vai estar muito próximo da população e levar um serviço mais qualitativo. Seria basicamente isso? Parecido, Luciano, porque a partir do momento que essa gestão ela for realizada por uma associação e não pela empresa, mas com um acompanhamento de participação, de investimento, de gestão da própria empresa, aí sim nós estaríamos no quarto setor e não só no segundo, no primeiro, nesse cumprimento desse acordo, vamos dizer assim, de subsídio, porque nós sabemos que hoje a administração hospitalar em todo o Brasil é um caos, é muito difícil manter as contas em dia de um hospital, mas se for no quarto setor eu tenho certeza que consegue. Por quê? Porque no quarto setor, além do benefício, vai exigir também do programa, do propósito, que se tome outras iniciativas para o crescimento e a ampliação do hospital, das políticas públicas relacionadas à saúde. E isso quem vai estar gerindo também é o empresário. Mas aí nós pensamos assim, poxa, mas daí o empresário não vai desvirtuar o negócio dele? Muito pelo contrário. A partir do momento que ele consegue um bom profissional ao lado dele, que consegue laudar o quanto que o marketing social impacta na marca dele e no produto que ele está vendendo, ele vai observar que aquilo é insignificante perto do retorno. Porque nós não podemos esquecer o lucro, que é o objetivo da empresa. E é claro, a partir do momento em que nós temos uma empresa sustentável que tem aspectos muito positivos no que se refere a benefícios à população, com marketing social muito associado à sua marca, nós passamos a ter um crescimento de vendas, porque também tem que se gerar políticas de consciência da população para que passem a adquirir produtos dessas empresas que se preocupam com o fim social. Com certeza. Existe no Brasil hoje essa dinâmica no que se refere a uma conscientização da população para que passem a procurar, dentro dos inúmeros produtos similares, aqueles que são socialmente mais benéficos, vamos colocar mais ou menos assim? Claro que existe. Existe, as grandes corporações já estão olhando para isso, já estão se desenvolvendo e eu vou lhe dar um exemplo de um ramo, claro que eu não vou citar aqui o nome da empresa, mas de um ramo de cosméticos, de beleza, onde essa empresa gigante no Brasil, ela promove os seus produtos com material vindo diretamente de uma floresta, certo? Só que é reflorestamento, é matéria orgânica, é laboratório promovido, o laboratório é uma associação, então são técnicos que são chamados a promover um determinado tipo de pesquisa, ao qual essa empresa vai produzir um produto de altíssima qualidade, mas principalmente entendendo que aquela consumidora vai estar comprando um produto ao qual ela vai associar o marketing social, dizendo, eu estou comprando esse produto porque eu sei que ele vem diretamente da folha, da flor, da árvore, e isso é reflorestado, e isso é ecologicamente correto, e essa marca me interessa, essa marca tem valor. É um produto sustentável. É um produto sustentável. Araújo, a população ela confunde muito, tá, a questão das associações com o fato de fins lucrativos e sem fins lucrativos. Claro. Isso impacta diretamente no quarto setor, porque no decurso da tua fala, falasses a respeito do mundo capitalista e, é claro, do reflexo a respeito da lucratividade. Quando nós falamos a respeito de lucros, falamos de associação, falamos de uma junção dos setores, aí existe uma confusão na população. Mas espera, se ele está tendo benefício fiscal, ele não pode pensar
pensar em lucro, se ele está tendo lucro, ele não pode ter benefício fiscal, como é que fica isso, tá? No que se refere ao nosso ordenamento jurídico? Essa é a pergunta, Luciano, que mais me fazem, certo? Assim, quantas instituições no Brasil, do terceiro setor, vamos falar assim, então, aquelas instituições de assistência social, voltadas para a saúde, voltadas para a educação, voltadas para esporte, que atingem inclusive classes de altíssima condição de invulnerabilidade, ou de vulnerabilidade, melhor, desculpa, e que não tem condição financeira para se manter. Grandes, ou podemos dizer que a maioria das instituições estão com dificuldades financeiras, certo? Agora, se chega uma empresa ao lado dela e diga o seguinte: vamos fazer o seguinte, você me ajuda a gerir o meu negócio, certo? E parte da isenção tributária que eu vou ter em razão disso, eu deixo na associação para que você cumpra a sua finalidade social. É a forma com que se faz o quarto setor. O quarto setor é isso, basicamente é isso. É poder sim, é um ganha-ganha sempre, inesgotável. O fim social daquela associação vai ser cumprido, e vai ser cumprido com maestria, porque ele vai ter ao lado um parceiro que entende de gestão, que entende da área financeira, que entende da área da administração, que muitas vezes faltam na administração dessas associações. É isso, é essa parceria. Araújo, quando a gente fala a respeito de um tema muito vinculado a isso, muitas dessas associações não são utilizadas para lavagem de dinheiro? Claro que são. Então o problema não está no setor, o problema está no ser humano. Com certeza, claro que são. E aí, obviamente, vai caber ao empresário de encontrar no lugar onde ele está situado, na região onde ele está situado, uma associação que ele possa, então, fazer essa parceria e os dois caminharem para o quarto setor juntos e os dois se beneficiarem e, acima de tudo, beneficiarem a sociedade ao qual eles estão situados. Mas o que a gente já vem observando, Luciano, é um movimento empresarial, certo? Das próprias organizações fazerem as suas próprias associações. Muitas vezes em razão dessa falta de confiança. Isso nós não estaríamos confundindo com o assistencialismo? Eu simplesmente não te ensino a pescar, mas eu vou lá e já te dou o peixe assado nas tuas mãos. Não existe uma confusão no que se refere a isso? Ao contrário, muito ao contrário. Eu posso criar, por exemplo, eu como empresário, e vou lhe dar um exemplo absolutamente hipotético, certo? Sou um empresário, tenho uma fábrica de um determinado produto. Qual é a minha dor aqui? Eu sinto muita falta de mão de obra. Porque eu não tenho uma mão de obra específica para operar tal máquina, porque existe um curso específico que é muito difícil de encontrar aquele profissional no mercado. O problema de mão de obra qualificada é um problema no Brasil, certo? Certo. Uma associação que seja voltada a promover cursos de forma gratuita numa sociedade, na qual ele pode dar ali, então, naquela associação, aulas, até em convênio com determinadas instituições de ensino técnico, para promover auxiliares técnicos que vão ser jogados no mercado depois, no mercado de trabalho, mas que ele também tem a oportunidade de poder acolhê-los dentro da sua própria fábrica. Aí eu lhe pergunto, eu dei o peixe, eu ensinei a pescar. Não seria isso? E é dentro desse contexto que nós vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta com muito mais dessa conversa a respeito do quarto setor com um especialista na área, o Dr. Ricardo Araújo. Estamos de volta com o seu Resenha Jurídica, recebendo aqui o Ricardo Araújo, catarinense, conterrâneo, barriga verde, manezinho, comedor de tainha e, é claro, um querido amigo dos embates e das boas conversas a respeito do nosso judiciário catarinense e do judiciário brasileiro.
O Ricardo, o Araújo, ele se tornou um especialista no quarto setor, e aqui no intervalo, quando nós estávamos no intervalo, eu perguntava a ele, a minha especialidade é direito financeiro, como todos sabem, se existem profissionais competentes para poder debater esse tema, que no Brasil aparentemente é bastante novo, mas ele me explicava que já existe nos mercados desenvolvidos desde o pós-guerra. E esse olhar para a sustentabilidade, esse olhar para as pesquisas e os benefícios tributários, sempre com o foco do desenvolvimento de determinada região. Eu me formei há mais ou menos 20, eu me formei em 98, dá quantos anos aí? 27 anos aproximadamente, eu sou ruim de matemática, mas eu não tive essa matéria na faculdade. Eu não sei se hoje existe essa disciplina nas faculdades para que se possa ampliar esse debate. Araújo, é uma dificuldade hoje encontrar profissionais do direito, contadores, administradores, pessoas com referência em tecnologia e inteligência artificial, que entendam a respeito do terceiro setor e de todos os benefícios sociais que podem trazer a determinada região? Luciano, de modo geral, eu fui professor da Unisul alguns anos atrás, e pela experiência que eu tive ali com a própria universidade, com outras universidades, em congressos, o que a gente conseguiu pesquisar e observar é que as faculdades, elas não se preparam, e elas não preparam os profissionais, os acadêmicos, para o terceiro setor. O quarto setor da economia, a situação é um pouquinho mais grave. Por quê? Como você mesmo disse, não é um assunto que nasceu ontem. Na pós-guerra, na Europa, já havia-se uma necessidade do próprio poder público dos países de reconstruir muito rapidamente a Europa. E a Europa foi reconstruída de forma muito rápida. E isso só foi possível acontecer porque houve a classe empresarial ao lado, parceira do governo, parceira da sociedade, fazendo essas mudanças. E ali começou, ainda que não tinha esse nome, os aspectos embrionários do quarto setor acontecendo. Todos nós sabemos que já, indo para a América, principalmente Estados Unidos, Canadá, existe já aquele hábito, o costume do próprio americano em participar de trabalhos voluntários. No Brasil não é diferente. O brasileiro é extremamente voluntarioso, o brasileiro é extremamente doador, mas nos Estados Unidos isso é feito de uma forma mais organizada. Profissional, isso é feito de uma forma muito mais profissional. Por quê? Porque o empresário tem incentivos lá e ele entende que muitas vezes é interessante, já que ele recebe um benefício tributário, ele direcionar o valor ao qual pertenceu ao benefício, ele adicionar boa parte daquilo ao setor da economia que impacta exatamente, ou um setor da classe econômica, que impacta diretamente nas atividades empresariais dele. É importante uma situação, tá? Quando tu falas de que ele recebe esse benefício, tá? E ele já direciona, isso é uma determinação da lei americana ou isso é uma faculdade do empresário? E como é que isso é posto hoje no cenário jurídico brasileiro? As duas coisas. Lá é feito porque existe amparo legal e também pela possibilidade de ele indicar qual é a instituição. E é por isso que grandes players empresariais americanos, big techs e tudo mais, possuem seus institutos de ciências e tecnologias, ou então direcionam muitas vezes os valores desses benefícios a determinados laboratórios de universidades para desenvolvimento da cura de uma determinada doença, por exemplo. Aqui no Brasil, nós já temos legislação desde a década de 80, meu amigo. Sobre o tema. Sobre o tema. Só que não trata isso exatamente com o nome quarto setor. O quarto setor ele vem sendo comentado de 10 anos para cá. Mas nós estamos falando da década de 90, já existe legislação impulsionando e chamando a classe empresarial para essa parceria com o terceiro setor. Agora, muito mais pujante. De 2020 para cá, depois do pós-pandemia, aí então
e isso se difundiu muito mais. Araújo, quando a gente trata a respeito desse tema, e a gente sabe que nós temos um novelo de Lano que se refere à questão da legislação brasileira, da legislação tributária principalmente, e nós falamos de isenções fiscais e benefícios em associação que possam reverter estudos que beneficiem o próprio empresário, como é que o judiciário ele tem visto isso? Essas demandas elas têm ido já para litígios no judiciário? Por quê? Por que eu te pergunto? Nós sabemos que nós vivemos um país altamente arrecadatório. Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. É basicamente um confisco. Porque, infelizmente, hoje, uma CDA é considerada um título executivo de uma maneira muito rápida, os procedimentos executórios são muito rápidos e não se olha para a atividade empresarial como um parceiro, se olha muitas das vezes com aquele que está deixando de pagar tributos. Quando nós olhamos esse cenário que está meio que entranhado no pensamento nosso, no pensamento populacional relacionado a esse tema, e nós vemos empresários com atitudes totalmente pertencentes ao momento do cenário econômico brasileiro, até para que o Brasil possa cada vez mais competir em tecnologia com o mundo, o judiciário tem visto isso como uma tentativa de burlar o pagamento do imposto, o judiciário tem visto isso como um benefício associativo que traz realmente remédios bastante eficazes àquele determinado setor. Qual tem sido a posição nossa jurisprudencial? O judiciário não tem temas, não tem grandes litígios a respeito desse tema. O que nós estamos observando, muitas vezes, são questões de interpretação lá embaixo, na primeira faixa da Receita em determinada legislação proveniente ao quarto setor ou não. Mas por que isso? Porque as leis vieram se aprimorando. Em 2019 nós tivemos um outro impulso. Agora, no atual governo, nós tivemos um outro impulso em 2023, já impulsionando o quarto setor, volto a dizer, não exatamente com esse nome, até porque lá na lei não vai estar escrito o quarto setor da economia, mas o que nós estamos observando é que uma vez que o empresário consiga entender como se funciona esse organismo, essa forma, esse caminho que ele pode traçar, o respaldo existe e é farto. Ele tem condições plenamente de poder acompanhar braço a braço com uma instituição do terceiro setor, ele se beneficiar e a instituição se beneficiar muito. Agora, eu pergunto a você, quem é que vai ter coragem, depois de observar um trabalho sério, de extremo impacto na sociedade, no município ou até na comunidade, no bairro, certo? Quem é que vai ter coragem no judiciário de poder interpelar contra, certo? Eu não acredito nisso, nessa possibilidade, e principalmente porque a lei vem nos dando grandes possibilidades de crescer cada vez mais nesse ponto. É uma excelente oportunidade de a gente tirar um pouco das costas do empresário essa carga gigante tributária que existe. Como você já mesmo disse, é uma das maiores do mundo. Araújo, nós vemos hoje vários Brasis diferentes dentro de um mesmo Brasil. Então nós temos aí culturas, regiões com climas diferentes, características populacionais diferentes, miscigenação diferente. Até parece que o Brasil ele está subdividido. O grande fato é que o Brasil é um só, nós somos todos brasileiros, nós nos reinventamos, nós trabalhamos, nós nos movimentamos e com certeza absolutíssima nós somos o povo mais inovador e feliz do mundo. Quando nós falamos no quarto setor e começa a se debater disso de uma maneira muito mais aprofundada, nós podemos levar para regiões que ainda não têm o desenvolvimento que outras capitais e que outras regiões têm, um alento a que se chegue muito mais rápido benefícios sociais de saúde, benefícios de infraestrutura, benefícios de uma televisão e de uma internet qualitativa com esses programas, vamos colocar assim, ou com esses benefícios ao quarto setor? Luciano, eu não observo hoje, e eu vou puxar, obviamente, a sardinha aqui para o nosso lado, né, para onde aquilo que eu estudei, eu não observo hoje o caminho mais rápido que não seja exatamente esse do quarto setor.
E por que eu estou te dizendo isso? Porque qualquer empresário numa determinada região que esteja sofrendo aí com os impactos diários dos desafios empresariais que a gente sabe que existe, pode e deve, a hora que ele quiser, juntar-se a uma associação e, vou falar mais especificamente, até vou dando um exemplo, apostar na educação, por exemplo. As pessoas acreditam, e a gente fala em LOAS no Brasil, Lei Ordinária de Assistência Social, e me parece assim que é automático. Pensou em LOAS, pensou em previdência, pensou em benefício, pensou no idoso, na pessoa que está necessitando de um auxílio doença, um auxílio da previdência. E LOAS não é só isso. LOAS é muito mais que isso. A LOAS contempla, a assistência social contempla a educação, ela contempla a saúde, como já foi falado aqui no programa, ela contempla esporte. E eu posso, como empresário, desenvolver uma determinada comunidade me utilizando dessas leis. E volto a dizer, ali, com base naquilo que ele gera de impacto na sociedade, com certeza a empresa dele vai ser impactada. Com certeza a empresa dele vai ser considerada uma empresa do bem. Com certeza ele vai agregar não só lucro para a empresa, mas outros valores também além do lucro, que vai impulsioná-lo por níveis muito maiores daqueles que atualmente ele está. Araújo, quando falas a respeito do tema, tá, nós sabemos que os nossos órgãos públicos eles têm que ser provocados. Tá? E uma empresa ela pode fazer autodeclarações com esses benefícios de lei e já aplicar de forma direta, ou elas têm que requerer aos entes públicos para que esses benefícios lhes sejam dados de forma individual? Não. Uma vez que ela estiver gerindo as atividades através da associação, veja bem, eu não estou dizendo que associação e empresa é um corpo só. São dois corpos diferentes, distintos, porém trabalham juntos, certo? Mas a partir do momento que eu estiver gerindo, eu vou dar um exemplo para o nosso telespectador, certo? Aquele que está nos vendo, nos ouvindo agora. Uma associação que está com dificuldades financeiras. A associação, ela é uma associação que promove o esporte numa comunidade, certo? Mas tem muita dificuldade financeira de se manter em pé. Ela pode ir ao banco se ela quiser. Ela pode ir nas cooperativas de crédito se ela quiser buscar dinheiro para poder fazer uma ampliação, mais uma sala de aula, mais isso, mais aquilo. Ela pode. Se ela tiver lá o score correto, você entende muito bem disso, porque é a tua área, se ela tiver lá o score correto, se ela não tiver nos órgãos de proteção de crédito, é possível até que essa cooperativa de crédito, esse banco, lhe forneça lá um determinado valor de empréstimo, certo? E se eu, associação, captar esse empréstimo na forma de know-how, na forma de equipamento, na forma de material humano de uma empresa, ao invés de buscar uma instituição financeira? E aí eu faço o seguinte, eu promovo uma atividade aqui, certo? Ao qual eu devolvo para a empresa o que ela me emprestou e fico com parte do lucro dela, ou fico que não é lucro, que é o benefício tributário, certo? Para desenvolver o trabalho social. Isso é o quarto setor. Nós vivemos no direito, tá, em matéria tributária, um sistema que ele é declaratório, constitutivo, homologatório. Então, quando acabasses de dar o exemplo, tu falasses de que a empresa ela pode declarar a existência dessa parceria com a associação e essa conversão em benefícios sociais. Como é que fica declaratório? Como é que fica a Constituição? Porque tem 5 anos para se homologar essa guia da ARF, tá? E depois como é que fica a homologação disso para que o empresário lá na frente não esteja na cabeça dele. Nós sabemos que muitas das vezes vão ser as referências que muitos profissionais mais tradicionais vão dar, esteja colocando um grande passivo para debaixo do tapete. Perfeito. E aí o empresário vai dizer, poxa, eu fiz fundado na lei, eu ajudei a sociedade e agora estou sendo visto como um sonegador, ou como alguém que está devendo, ou um próprio criminoso, em virtude até dos aspectos da legislação dos crimes contra a ordem tributária. Certo.
Primeiro que essas isenções, imunidades ou diminuições, vamos dizer assim, tributárias, ela não é ampla e restrita. Existe uma regra. E essa regra precisa ser respeitada. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: existe um contrato entre associação e empresa. E esse é um contrato de gestão, de participação e de investimento. E dentro desse contrato existem as obrigações. E é nessas obrigações que nós definimos, então, o percentual com base na economia tributária, o percentual que nós vamos direcionar àquela associação para que ela promova a sua finalidade social. Tudo isso não existe nada fora das declarações, não existe, pelo menos não é para existir. Certo? Trabalho sério, é para esse empresário que nós estamos conversando hoje, é para esse empresário que nós estamos falando hoje, é para essa comunidade que nós estamos falando hoje. É para o empresário sério que queira realmente se desenvolver e entender que ele pode crescer muito mais e pode crescer muito mais rápido se ele conseguir fazer essa parceria de uma forma absolutamente transparente. Por que transparente? Porque vai estar tudo lá para todo mundo ver, porque não tem o que se esconder. Quando nós trazes esse tema, nós olhamos a questão do quarto setor como uma forma muito mais rápida e eficaz de nós levarmos benefícios sociais aos quatro cantos do nosso país. Me veio uma pergunta agora em mente, eu posso estar fazendo uma dilaceração de algo totalmente equivocado no que se refere a tema, mas muitos dos nossos times de futebol hoje são administrados por empresas particulares que visam um lucro relacionado àquele determinado time de futebol. Se assemelha ou não tem nada a ver a operação do quarto setor com os times de futebol brasileiro? Eu não conheço a constituição exata dessa negociação entre empresas e clubes de futebol, para ser bem sincero. Mas isso poderia ser isso se assemelha com o quarto setor da economia, se assemelha com o negócio social, pode se assemelhar. Onde uma sociedade em conta de participação, um grupo de empresários, certo? Cede determinado valor, faz determinado investimento, cede o seu material humano para gerir um determinado clube e, obviamente, o clube cumpre com o seu papel social. Resgata crianças da área de vulnerabilidade, traz para as escolinhas de futebol, promove, certo? E aí o que vai acontecer? Tudo vai ser pago pela associação, eu falo tudo os custos, certo? E aí aquilo que for superávit da associação tem que se devolver àquela sociedade em conta de participação, àquela empresa que emprestou o dinheiro. Então, aquele jovem talento que teve benefícios relacionados a investimentos de uma associação, quando é vendido para um grande time do exterior, não existe nada de errado do lucro ser do empresário que fez todos os investimentos dentro desse caráter contratual que ali foi celebrado, e poderíamos dizer que isso está assemelhado ao quarto setor. Com certeza, poderíamos dizer. E com certeza não existe nada de ruim ou de errado nisso. É absolutamente normal. Hein? E aí está aí a grande questão da desinformação, porque muitas das vezes nós olhamos uma grande mídia dando olhares a culpabilidade como se a prosperidade ela fosse culposa, como se a prosperidade ela fosse ruim. E quando o empresário, quando a sociedade por cotas de participação, ela olha para o fim social de determinada associação, e aqui falei dos times de futebol, que tem embaixo deles uma série de aspectos sociais, nós estamos na realidade resgatando crianças do âmbito de vulnerabilidade, trazendo para o esporte. É claro, diga-se aqui que os times de futebol precisam manter essas crianças nas escolas, claro, regularmente matriculadas, com sim, notas, claro, e assim subsequentemente. Claro. Nós estaríamos copiando mais ou menos um olhar que se tem o mercado americano ao esporte? Muito semelhante, muito semelhante. Nas questões dos clubes de futebol, isso seria muito bem visto se nós tivermos o acompanhamento
de uma assistente social, de profissionais da área de assistência social. Mas nós temos as assistências sociais nos municípios que são eleitas, inclusive, Isso. por um determinado biênio. Isso. Então, se a o Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo, o Conselho Estadual, e dentro dessa própria associação, dentro desse próprio clube, se ele tiver o seu profissional de assistência social para que ele, de tempos em tempos, consiga catalogar e laudar o impacto social que ele está causando na sociedade, é muito mais fácil e esclarecedor para a sociedade, de um modo geral, entender o quanto importante é aquela associação, o quanto importante é aquele clube, que não é simplesmente para nós irmos domingo, muito embora é muito prazeroso, e num domingo à tarde assistir um belo espetáculo de futebol. Existe algo muito maior até por trás disso, que é resgatar essas crianças, resgatar, tirar da vulnerabilidade essas pessoas que aí estão e dar um novo futuro para eles. Dar pergunta que não quer calar. Como um bom manezinho, morador do Estreito, tu é torcedor do Figueira, né? Eu sou obrigado a me dar... Sou um bom Figueira. Meu Figueira, muito embora o Figueira não está numa fase muito boa, mas eu tenho as minhas esperanças. Quem sabe nós tenhamos alguma empresa que possa olhar para o Figueirense, ter todo um trabalho social realizado na base, ali ao redor do Orlando Scarpelli. E é claro, quem é lá de Santa Catarina já sabe que nós temos aqui um especialista na área que pode orientar em toda essa assessoria, trazendo todos os aspectos formais e a segurança jurídica para a relação eficaz desse contrato que possa ser celebrado. Já fica aqui uma respectiva dica. Araújo, hoje existem esses debates nas pequenas comunidades, esses debates eles só são gerados hoje dentro das grandes empresas com um olhar tecnológico que precisam fazer todos esses estudos. Como é que tens visto isso? Porque afinal de contas, viesses de Florianópolis como especialista da área, estás protagonizando esse tema aqui em São Paulo, hoje assessorando grandes empresas de tecnologia paulistanas que estão sediadas em São Paulo, mas existe esse olhar, existe essa base, tem muitos profissionais hoje com esse foco hoje relacionado ao tema do quarto setor? Luciano, o negócio social ele está dentro de uma comunidade, às vezes num negócio muito pequeno, sustentável, produzindo produtos, fabricando produtos através da moda, através da alimentação, da gastronomia, e ele também está, o negócio social, ele também está nas grandes corporações. Agora, com relação a material humano, principalmente na área jurídica, de fato vale, e aí eu faço um convite a todos os profissionais do direito que a gente se una, certo? Nas comissões, que a gente se una através de congressos, para debater mais isso, para entender melhor isso. E vamos sim, faço um convite aqui a todos os profissionais do direito que quiserem, inclusive, entrar em contato com a gente. Vamos nos organizar. A gente já está fazendo isso, mas um passarinho só, uma andorinha só não faz o verão. Mas a gente se coloca à disposição para unirmos forças. E você é um convidado. Certo? Gratidão. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, que é a maior ordem da América Latina, ela acabou de fazer um congresso de responsabilidade social. Ele vai ser tema de uma resenha jurídica, na qual lá vários palestrantes, vários advogados estão à frente de associações, muito com o olhar da exteriorização da Ordem dos Advogados aos fins sociais, àquela população que precisa desse acalento, desse carinho e desse cuidado. Então, é muito gostoso nós sabermos que cada vez mais a Ordem dos Advogados do Brasil está próxima da população com esses debates. Existe algum caminho para que se leve esses temas, para que se tenha uma maior elucidação no nosso Congresso Nacional? Claro. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela pode sim, através das suas comissões de direito empresarial, das suas comissões de direito do terceiro setor, juntas se unirem, criarem as comissões do quarto setor, que é isso que a gente sonha, e
e debaterem sobre o assunto e levarem para o Congresso Nacional melhorias para fomentar ainda mais as possibilidades que, a duras penas, porque é uma questão cultural no Brasil, você já falou aqui na entrevista, estamos tentando tirar essa visão de que o empresário ele tem que carregar tudo sozinho. Ele não tem que carregar tudo sozinho, é a sociedade toda, junto com o governo, junto com as comunidades, e fazermos um Brasil muito melhor. E vamos ao nosso oi, oi, oi lá de Floripa. Esse nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós deveríamos, produção, ter tido aqui essa conversa de dois barriga verdes, acompanhado de uma boa tainha recheada, com aquela boa cervejinha, na beira da Lagoa da Conceição ou do Ribeirão da Ilha. Com certeza. Muita gratidão, querido, te receber aqui no Resenha Jurídica com o Luciano Pérez. Aqui é a tua casa, venha sempre. Eu gostaria que tu deixasses o teu recado e te despeça, ou deixa o teu recado para a nossa audiência. O meu recado é um convite, mais uma vez, reforçar aqui o meu convite a todos os profissionais da área do direito a entrar em contato com a gente. Vamos nos fortalecer, vamos fazer crescer o negócio social no Brasil, vamos fazer crescer o quarto setor da economia no Brasil e vamos crescer e contribuir com a sociedade, que é esse o nosso propósito, é para isso que eu acredito que eu estou na advocacia. Obrigado, meu querido, pelo convite mais uma vez. Estamos aí à inteira disposição. E esse é sempre o objetivo do Resenha Jurídica, é nós podermos partilhar o conhecimento através daquela resenha gostosa e possamos, através do conhecimento individual, levarmos modificações que impactem de forma direta no cotidiano da população. E aqui nós tivemos dicas fenomenais de como o empresariado brasileiro, olhando para o quarto setor e para as associações, podem transformar e transbordar a vida de milhares e milhares de cidadãos brasileiros. Muita gratidão. Fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é a televisão que mais cresce no Brasil. A televisão feita pela família para a sua família.